Flamengo ganha concorrência por Thiago Almada. Eu vou explicar para vocês, trazer essa informação sobre Thiago Almada, que pode vir para o Brasil, mas não para o Flamengo, e sim para um rival direto do Mengão. Vou falar sobre a provável escalação do Brasil contra o Egito. Vou falar também de uma excelente notícia com Jorginho e o ex-lateral do Flamengo, Pará, que acionou o Flamengo na justiça. Eu vou falar tudo isso e mais aqui agora nesse vídeo. Então vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like, é de graça, você não paga nada. Então vamos lá, se inscreve, deixa o like, aciona o sininho das notificações para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Então bora que tem muita notícia e muita informação do Flamengo. Já vamos começar aqui com a informação sobre o Jorginho, tá? Isso porque o Flamengo espera aí ter todos os dois jogadores, Léo Ortiz e Jorginho, disponível para intertemporada a partir do dia 19 de junho. O elenco fará exames no Ninho do Urubu e o clube terá mais tempo aí para deixar a dupla 100% fisicamente antes da volta dos jogos. Lembrando que o Jorginho, ele quebrou o dedo do pé, né? Fraturou o dedo do pé contra o Palmeiras, e o Léo Ortiz sentiu uma dor muscular diante aí do Coritiba. Então o Flamengo trabalha para ter esses dois jogadores aí na intertemporada, jogos que o Flamengo vai fazer aí contra o Benfica de Portugal, o Flint da Escócia e o Birmingham City da Inglaterra. Então esses aí são os jogos do Flamengo. Agora vamos falar sobre o orçamento aí que o Flamengo tem disponível para contratações. Gente, o Flamengo tem muito dinheiro em caixa, isso é óbvio, né? Todos sabem. Só que o que acontece é o seguinte: para você manter a parte esportiva, você precisa de vender e lucrar com os jogadores. O Flamengo até agora não vendeu nenhum jogador, tá? Mas o Mengão tem disponível aí aproximadamente 15 milhões de euros para novas contratações na próxima janela. Esse valor, contudo, aí ainda depende do cumprimento de meta de vendas de jogadores. Essa informação foi trazida pelo Rodrigo Matos, do UOL, tá? E reflete o porquê o Flamengo ele vai tentar o mercado, sim, mas não vai fazer grandes loucuras, altos investimentos, como fez na última janela, quando trouxe o Lucas Paquetá. Foi a maior contratação do Boto, né? Trouxe o Paquetá por 240 milhões, né? Então o Flamengo não vai fazer altos investimentos. Pelo outro lado, o Flamengo precisa lucrar com os jogadores. E aí vem aquela barca de saída, como eu falei para vocês, que alguns nomes devem estar nessa lista de saída. Um deles é o Everton Araújo, que o Milan está de olho. O Ayrton Lucas pode sair para o Santos, né? Tem também o Jorge Carrascal, que tem o interesse do Olympique de Marseille. E essas são aí as prováveis saídas do Flamengo. O Flamengo precisando fazer dinheiro em caixa, né, gente? E agora mudando de assunto, falando sobre o Pará, ex-lateral do Flamengo. Todos lembram do Pará, né? Jogou aí entre 2015 e 2019 no Flamengo. O ex-lateral Pará, ele acionou o Flamengo na justiça aí e obteve aí uma vitória em ação trabalhista movida contra o clube, tá? O ex-jogador cobrava cerca de 4 milhões envolvendo direitos trabalhistas, incluindo férias, feriados, direito de arena, premiações e repousos semanais. A principal vitória ocorreu em relação aos descansos, tá, semanais, numerados aí, feriados trabalhados. Com a decisão, o Flamengo foi condenado a pagar aí esses valores em dobro, com reflexos em férias e 13º e salário também, além do FGTS. Então aí o Flamengo vai ter que pagar aí cerca de 4 milhões de reais para o Pará, né? O Pará que defendeu o Flamengo entre 2015 e 2019. O Parazinho fez isso, né, gente? Incrível isso aí. Todos os jogadores aí, eles querem, né, lucrar um pouquinho com o Flamengo, e o Pará foi um deles. Agora mudando de assunto, falando sobre Thiago Almada. Vira e mexe, o nome do Thiago Almada tá sendo ventilado aí no Flamengo, já foi ventilado no Palmeiras, tá? Ontem surgiu a informação de que a diretoria do Cruzeiro demonstrou interesse e buscou entender a situação do meia argentino Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid. Mas a negociação ela é tratada aí como complexa, devido a altos valores e a sua concorrência de outros clubes aqui da América do Sul. O Atlético de Madrid estipulou aí o valor de aproximadamente 20 milhões de euros, tá?
cerca de 117 milhões de reais na cotação atual por 50% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, o Atlético vende 50% por 117 milhões, 20 milhões de euros, e ficaria ali com outro percentual. Ou seja, se o Cruzeiro ou o Flamengo, qualquer clube, for adquirir o Thiago Almada, caso contratar ele no mais para frente, os outros 50%, o time vai ter que pagar mais 117 milhões de reais. Ou seja, o Thiago Almada hoje ele está avaliado em 240 milhões de reais, cerca de 238 milhões de reais. Então é muito dinheiro aí, tá? O jogador sendo vendido aí por a metade aí. Eu não sei se seria uma boa aí o Flamengo ou o Cruzeiro comprar esse jogador por só metade, né, gente? Por 117 milhões. Mas o Pedro Lourenço, ele tem aí à disposição para investir, né? O Cruzeiro enfrenta obstáculos financeiros e avalia detalhadamente aí os custos antes de formalizar uma proposta junto ao Atlético de Madrid. Então a situação do Thiago Almada é essa, tá, gente? Se o Flamengo quiser contratar o Thiago Almada, vai ter que correr rápido, porque o Cruzeiro, o River Plate já estão aí entendendo a situação do jogador, tá? Então, deixa aí no comentário de vocês aí, o que é que vocês acham? O Flamengo tem que investir no Thiago Almada ou não? Deixa aí nos comentários. Agora, falando sobre seleção brasileira, hoje tem amistoso entre Brasil e Egito, né? A seleção brasileira vai enfrentar o Egito aí com algumas peças do Flamengo aí, alguns jogadores do Flamengo que podem ser titular aí, outros que já foram do Flamengo, né? É o caso do Lucas Paquetá, do Wesley, do Léo Pereira e do Vini Júnior. A seleção brasileira deve ir a campo hoje contra o Egito com a seguinte formação: o goleiro Alisson, Marquinhos e Léo Pereira, a dupla de zaga, Douglas Santos e Wesley na lateral direita e esquerda, Douglas Santos, na direita o Wesley, no meio de campo Casemiro e Bruno Guimarães, na ponta direita Lucas Paquetá e Rafinha, na frente Vinícius Júnior e Igor Thiago, mais avançado, deve ser aí o time do Ancelotti para enfrentar o Egito aí, lembrando que o Egito do Mohamed Salah está na Copa do Mundo, então é um confronto aí que lá na frente, tá? Lá na frente o Brasil ele pode enfrentar esse mesmo Egito aí lá na frente. E a FIFA anunciou também um novo protocolo para a cerimônia pré-jogo da Copa do Mundo. A FIFA anunciou um novo procedimento pré-jogo para a Copa do Mundo. Todos os jogadores incluídos no elenco da partida, inclusive os reservas, passarão a se alinhar no círculo central antes da execução dos hinos nacionais. A cerimônia também contará aí com banners das bandeiras dos países e com entrada aí dos jogadores por um arco dedicado aí próximo ao túnel de acesso aí, tá? Então, esse é o protocolo de cerimônia da Copa do Mundo. Então, amistoso do Brasil hoje, semana que vem, estreia da Copa do Mundo, tá, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, dá aquela moral pra gente. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, hoje com a camisa do Brasil, né? Hoje tem Brasil, hoje a gente vai torcer pro Brasil. Tamo junto.